E aí galera, como vão? Eu sou o Henrique e mais uma vez vou contar a história de um case de sucesso. Dessa vez, o foco é em uma das pintoras mais relevantes da história do Brasil. A história de hoje é de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu no dia 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, interior do estado de São Paulo. Filha do fazendeiro José Estanislau do Amaral e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral, passou a infância nas fazendas do seu pai. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois foi morar e estudar em Barcelona, na Espanha. Inclusive, foi lá que ela fez o seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, Tarsila se casou com André Teixeira Pinto, com quem teve sua única filha, Dulce. Uns anos depois, o casal se separou, e então Tarsila iniciou seus estudos na arte. Começou com escultura e depois passou a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, em 1918, onde conheceu a pintora Anita Malfatti. Em 1920, Tarsila foi estudar em Paris, na Académie Julian, com Émile Renard. Ficou lá até junho de 1922 e soube da Semana de Arte Moderna, que tinha acontecido em fevereiro, através das cartas da amiga Anita Malfatti. Quando ela voltou ao Brasil, Anita a introduziu ao grupo modernista e Tarsila começou a namorar com o escritor Oswald de Andrade. Eles formaram um grupo dos 5, Tarsila, Anita, Oswald e os escritores Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. Esse grupo agitava São Paulo. Davam reuniões, festas, conferências, tudo com um pano de fundo cultural. Tarsila disse que entrou em contato com a arte moderna em São Paulo porque antes ela só tinha feito estudos acadêmicos. Em dezembro de 22, voltou a Paris, e em seguida, Oswald foi encontrá-la. Ok, 1923, um ano importante para Tarsila do Amaral. Nesse ano, ela estava em Paris, acompanhada do seu namorado, Oswald de Andrade. Eles conheceram um poeta franco-suíço, Blaise Cendrars, que apresentou toda a intelectualidade parisiense para eles. Foi então que ela estudou com o mestre cubista Fernand Léger. Tarsila mostrou a ele a tela A Negra. O cara ficou bem empolgado e até chamou os outros alunos para ver o quadro. A figura da negra tinha muita ligação com sua infância, pois essas negras geralmente filhas de escravos que tomavam conta das crianças e, algumas vezes, serviam até de amas de leite. Com essa tela, Tarsila entrou para a história da arte moderna brasileira. Tarsila estudou também com Lyot e Glaise, outros mestres cubistas. Cendrars também apresentou a Tarsila pintores como Picasso, que, a essa altura, já é quase um amigo íntimo nosso aqui da Vanguard, o casal Delaunay e outros escritores importantes além dele, como Jean Cocteau, escultores como Brancusi, músicos como Stravinsky e Erik Satie, e até ficou amiga dos brasileiros que estavam lá, como o compositor Villa-Lobos e o pintor Di Cavalcanti. Tarsila oferecia almoços bem brasileiros em seu ateliê, servindo feijoada e caipirinha. Além de linda, vestia-se com os melhores costureiros da época, como Paul Poiret e Jean Patou. Em um jantar em homenagem a Santos Dumont, vestiu um casaco vermelho e chamou a atenção de todos por sua beleza e elegância. Pintou o autorretrato Monteur Rouge em 1923, depois dessa ocasião. Vários crossovers brados entre grandes nomes brasileiros ocorreram nessa época. A Tarsila disse que foi em Minas que ela viu as cores que gostava desde sua infância, mas que seus mestres diziam que eram caipiras e que ela não devia usar nos seus quadros. Mas, segundo ela mesma, depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo, o verde cantante, e essas cores viraram marcas da sua obra, assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo, aprendida em Paris, para os seus trabalhos. Essa fase da sua obra é chamada de Pau-Brasil. Temos quadros maravilhosos como Carnaval em Madureira, Morro da Favela, O Mamoeiro, O Pescador, dentre outros. Ainda dessa viagem, a artista fez uma das suas melhores séries de desenhos que inspirou Oswald no livro de poesias, intitulado Pau-Brasil, e Cendrars no livro Feuilles de route, La Formose. Em 1926, Tarsila fez sua primeira exposição individual em Paris, um sucesso de crítica. Nesse mesmo ano, ela se casou com Oswald. Depois do casamento, o casal passou a longas temporadas na fazenda de Tarsila, onde recebiam os amigos modernistas. Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário para o marido, Oswald de Andrade. Pintou então o Abaporu. Quando Oswald viu, ficou impressionado. Disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Chamou o amigo e escritor Raoul Bopp, que também achou o quadro fantástico.
Abaporu significa homem que come carne humana, o antropófago. Aí eles ousaram. Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e o casal fundou o movimento antropofágico. A figura do Abaporu simbolizou o movimento que queria deglutir e engolir a cultura europeia e transformá-la em algo bem brasileiro. Outros exemplos de quadros dessa fase antropofágica são Sol Poente, A Lua, Cartão Postal, O Lago, Antropofagia e por aí vai. Nessa fase, ela usou bichos e paisagens imaginárias, além das cores fortes. Inclusive, a Tarsila contou que o Abaporu era fruto de imagens do seu inconsciente e que tinha a ver com as histórias que as negras contavam para ela em sua infância. Em 1929, Tarsila fez sua primeira exposição individual no Brasil, e a crítica foi bastante dividida, porque muitas pessoas não entendiam a sua arte. Esse mesmo ano, 1929, teve a crise da Bolsa de Nova York e a crise no café, aqui no Brasil. E assim a realidade da Tarsila mudou. Seu pai perdeu muito dinheiro, teve as fazendas hipotecadas, e ela teve que trabalhar em áreas não relacionadas à arte. Nesse mesmo ano, ela se separou do Oswald, porque ele a traiu com uma estudante de 18 anos, Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Em 1931, já com um novo namorado, o médico comunista Osório César, a Tarsila expôs a sua arte em Moscou. Lá ela se sensibilizou com a causa operária, já que foi introduzida por um amigo dos tempos de Paris. Na volta ao Brasil, participou de reuniões no Partido Comunista Brasileiro e foi presa por um mês. Depois disso, terminou o namoro com Osório e nunca mais se envolveu com política. Em 1933, pintou a tela Operários, pioneira da temática social no Brasil. Dessa fase, também temos a tela Segunda Classe e outras que podemos atribuir ao social, mas com menos destaque, como Costureiras e Orfanato. Em meados dos anos 30, Tarsila se uniu com o escritor Luiz Martins, mais jovem que ela. Não que isso signifique muita coisa. E para os pombinhos interessados, o romance durou 18 anos. Tarsila trabalhou como colunista nos diários associados do seu amigo Assis Chateaubriand, de 1936 até meados dos anos 50. E se esse nome te pareceu familiar, é porque esse cara aí que é o responsável pela fundação da TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil. Voltando, em 1950 ela voltou com a temática do pau-brasil, com a tela Fazenda. Tarsila participou da primeira Bienal de São Paulo, em 1951. Teve sala especial na 7ª Bienal de São Paulo e participou da Bienal de Veneza, em 1964. Em 1969, a doutora e curadora Aracy Amaral realizou a exposição Tarsila, 50 anos de pintura. Sua filha faleceu antes dela, em 1966. Tarsila faleceu em janeiro de 1973. Tarsila do Amaral foi uma figura vanguardista em diversos aspectos de sua carreira, e é um dos nomes mais relevantes e aclamados na pintura brasileira. Tarsila do Amaral é um case de sucesso. O roteiro desse case de sucesso foi inspirado na biografia de Tarsila do Amaral, disponível no site tarsiladoamaral.com.br. Mas fala aí, gostou do cases de sucesso? Dá um help pra gente e compartilha esse ou os outros cases de sucesso que a gente tem aqui no canal. Cada semana que passa, o número deles sobe ainda mais. Então é bom ficar por dentro, não só aqui no YouTube, como no nosso Instagram, onde a gente está sempre publicando coisas interessantes sobre o mundo da cultura. Por exemplo, que o quadro da Mona Lisa já foi roubado, até aí ok. Mas o que muita gente não sabe é que quem respondeu judicialmente pelo crime foi ninguém mais, ninguém menos que Pablo Picasso. E é por esses e outros muitos motivos que vale a pena seguir a gente no Instagram, @vanguardiaconsultoria. Bom, por hoje é isso. Até a próxima, pessoal.